Livro de Mateus, peço para os irmãos aí que coloquem, capítulo 12, 46 até o 48 apenas. Mateus 12, 46 a 48. Vou ler aqui com a igreja. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Amém? Jesus, ele aproveitou aquele momento, só para dar um contexto para vocês, ele estava ali falando com os fariseus, eles estavam ali naquele momento inquirindo Jesus, falando: olha, se você é realmente filho de Deus, mostra aí um sinal para a gente, faz algum milagre, faz alguma coisa. E por incrível que pareça, Jesus naquele momento ele se negou, falou assim: eu não vou fazer nada. Vocês não acreditaram em Jonas, não acreditaram nos profetas, e agora vocês estão aqui querendo me pôr à prova. E aí no meio daquele discipulado que Jesus estava fazendo, aparecem a mãe e os irmãos de Jesus, eles tinham alguma coisa para tratar. E quando Jesus recebe o recado, você vê, irmãos, como é a sabedoria dele. Ele usou aquela pergunta, aquele chamado para alcançar mais pessoas. O conceito, o que ele estava fazendo ali agora, era um divisor de águas sobre o que todo mundo percebia como família. Porque até então, e até hoje, o conceito natural de família é a nossa família nuclear. É o homem, a mulher, os filhos, irmãos, aquelas pessoas que vivem na mesma casa. Então, quando Jesus foi chamado para aquilo, ele pegou e jogou: o que vocês entendem? Quem vocês acham que são a minha mãe e os meus irmãos? Ele jogou aquela pergunta para que as pessoas pensassem, para que as pessoas pudessem avaliar. E essa mensagem faz todo sentido num culto de família, porque nós já há algum tempo tentamos trazer para a igreja o entendimento de família, não apenas como pai, mãe, como um casal e os filhos. Porque nós vemos que dentro das nossas igrejas, dentro do corpo de Cristo, existem diversos tipos de composição que fazem parte da família de Deus. Não é só aquele casal, aquela família tradicional, mas muitas vezes entra uma mãe que não tem a companhia do marido, entra um homem que é solteiro. A gente tem diversos tipos de composição e a gente precisa incluir e dizer para essas pessoas: vocês fazem parte da família de Deus, e elas precisam se sentir abraçadas aqui dentro, da mesma forma que o Tiago foi, que chegou aqui sozinho, sem a família dele, e ele percebeu que ele fazia parte dessa família. Não porque nós somos maravilhosos, mas porque Deus habita nesse lugar, e quando um filho dele se achega aqui, ele precisa ser recebido como um membro da família. Como um membro da família. E é isso que Jesus estava fazendo, provocando as pessoas. Não fiquem nessa zona de conforto, achando que a família de vocês é somente aquelas pessoas que estão debaixo do mesmo teto. A família de vocês, ela é maior ainda. E aí, não estou com isso desmerecendo ou diminuindo o valor da família natural, da família nuclear. A gente vai ver no livro de Lucas, no capítulo 2, 51 e 52, um trecho que fala assim: então foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse trecho aqui está falando de um momento em que eles foram para Jerusalém e os pais voltavam para Nazaré, cada um
num grupo, né? O homem num grupo dos homens, as mulheres no grupo das mulheres, um achando que Jesus estava com o outro, de repente eles se encontraram e falaram: "E cadê Jesus? Não está contigo?" "Não, Jesus estava contigo." "Não, estava contigo." E pronto, e onde está Jesus? E aí fala que 3 dias depois eles tiveram que voltar a viagem que eles já estavam fazendo, chegaram ao templo e Jesus estava no meio dos mestres, conversando com eles. E aí agora diz que Jesus foi com eles, ou seja, estava voltando com os seus pais para Nazaré. E o mais interessante é que o versículo 51 diz: "E lhes era obediente." E no versículo 52, o finalzinho, dizia que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus. Irmãos, ele era filho de Deus, ele, aos 12 anos, ele já tinha plena consciência de que ele era filho de Deus, porque quando os pais terrenos voltaram e falaram: "O que você está fazendo aqui?" E eles falam: "Olha, você não sabe que eu deveria estar aqui falando das coisas do meu pai?" E a Bíblia diz pai em maiúsculo, ele está falando do próprio Deus. Ele já tinha plena consciência de que ele estava falando dos pais dele. Mas mesmo assim, ele obedecia a José e a Maria. E a palavra ela é muito clara nisso. Então Jesus, ele honrava os pais que ele tinha aqui na terra, mesmo sendo filho de Deus. E uma coisa que é incrível, irmãos, é ouvir que ele, como um jovem, ele crescia, ele evoluía em sabedoria e na graça de Deus. Isso para dizer que a família que ele foi posto aqui na terra era super importante. Deus não ia simplesmente pegar e colocar o filho dele em qualquer lugar para ser criado por qualquer pessoa. Os pais deles eram fundamentais para o crescimento e para o desenvolvimento de Cristo. Ele veio como 100% Deus e 100% homem. Então ele precisava ser cuidado da mesma maneira que nós cuidamos dos nossos filhos, que nós acariciamos, que nós tratamos durante a noite, que ouvimos o choro deles, que tratamos quando está com febre. Jesus também foi tratado assim. Então a família nuclear, a família terrena é extremamente importante. Nós não, de maneira nenhuma, desvalorizamos isso. Pelo contrário. Só que nesse momento, Jesus começa a falar sobre a família dele, de maneira muito mais abrangente do que aquelas pessoas estavam acostumadas a entender. Ele volta. A gente volta agora para o livro de Mateus, para dar continuidade, no capítulo 12, 49 e 50, dizem assim: o que Jesus fez quando ele respondeu? Ele diz: estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é o meu irmão, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Entendem isso, irmãos? E a gente precisa avaliar uma coisa aqui. Quando a gente está no mundo, tomara que não tenham sido todos, mas eu me converti, já era jovem, por volta de uns 17 anos, mais ou menos. Quando a gente vem do mundo, a gente tem aquela ideia errada, né? Quando as pessoas falam, eu sou filho de Deus, como se todos fossem filhos de Deus, né? E até que eu lidei com a verdade dura de que, na verdade, eu era uma criação de Deus até aquele momento. Porque quando Jesus fala, esses são os meus irmãos e a minha mãe, ele aponta para os discípulos. Ele não aponta para a multidão. A Bíblia é clara em dizer que ele estendeu a mão para os discípulos, para dizer, esse daqui é o grupo que faz parte da minha família. Os que me aceitaram, os que me seguem, os que fazem a vontade do meu Pai.
E a gente precisa entender isso de maneira muito séria, irmãos. Porque até que nós venhamos decidir seguir a Cristo, nós somos mera criatura. Para sermos filhos, nós precisamos querer ser filhos. E o mais incrível é que a palavra diz que Ele está disposto a nos aceitar, mesmo cheios de pecado, mesmo cheios de sujeira, mesmo com um monte de coisa que não presta. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear contigo. Irmãos, o maior sacrifício Ele já fez e ainda assim Ele faz um esforço de estar à porta. Entendem? Ninguém mais faria isso, homem nenhum faria isso. Se eu tivesse feito um sacrifício por alguém, depois eu deixaria todo o trabalho por conta daquela pessoa. E mesmo assim, a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Porque Ele não se explica. Mas Ele diz: são os meus irmãos e a minha mãe aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus, naquele momento, para aquelas pessoas, Ele estava estabelecendo um novo paradigma de família, uma nova visão do que é a família e de quem compõe a família dele. É a verdadeira família. Ele está, com certeza, preocupado com a minha família, comigo, com a minha esposa e com os meus filhos. Mas o fim dele não é que somente a minha família seja salva. Não é que eu tenha comunhão somente com a minha família, mas com a minha família. Porque ele percebe que cada pessoa aqui faz parte da família dele. E, irmãos, ele é sensacional porque ele dá a mesma importância para cada um de nós. Não tem uma pessoa que ele vai dizer: esse daqui vale menos do que o outro, ou esse daqui vale mais do que o outro. Não é porque é o pastor da igreja que tem um valor maior do que a pessoa que está servindo lá fora, ou do que a pessoa que vem limpar a igreja durante a semana. Quando ele se submeteu aí para a cruz, ele derramou o sangue dele por cada um de nós. E o sangue dele tem valor imensurável. Então a sua vida, como filho de Deus, depende de você. Mas quando você decide ser realmente filho de Deus, Ele te abraça, Ele te aceita e Ele te recebe, mesmo nós não merecendo. Isso é o mais incrível, porque muita gente, e durante muito tempo, as pessoas elas vivem às vezes no Evangelho, achando que precisam fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus, para merecer ser abençoado, para ser abençoado, buscando alguma coisa, como se fosse uma moeda de troca. E, infelizmente, muitas pessoas são enganadas assim, não são ensinadas corretamente. Mas nós entendemos que, mesmo nós não merecendo, Ele nos recebe. Mesmo não merecendo, Ele estende as mãos, Ele nos busca, irmãos. E o que é mais incrível, Ele fala: vai e prega e ensina e seja um exemplo, porque as outras pessoas que estão lá fora, eu quero também arrebanhar para que elas estejam aqui dentro também, junto com a minha família. Mas Ele não te impõe, em momento nenhum, que você seja filho, porque ser filho também tem um custo. Ser filho não é fácil, irmãos. Se aquela pessoa que entra em casa, sabe aquele amigo que a gente levava para almoçar? Quando eu era jovem, às vezes eu saía da escola, aparecia em casa com 2, 3 colegas meus da escola. Minha mãe falava assim: você tinha que ter me avisado. Como é que agora eu vou ter que preparar comida para mais 2 ou 3? Não estava preparado. Só que aquelas crianças que vinham comigo, elas depois iam embora. Elas não eram filhos. Elas às vezes entravam na minha casa, participavam, ceavam, comiam, brincavam, participavam da minha vida, mas depois elas iam embora. E, infelizmente, muitas pessoas nas igrejas fazem isso. Elas entram, elas veem a família, elas sentam à nossa mesa, participam de festividades
estão com a gente, às vezes, em momentos importantes, mas no momento em que a gente fecha a nossa porta para discutir os nossos problemas, para lidar com as coisas difíceis, as coisas complicadas de uma família, aquelas pessoas, elas dizem tchau e vão embora. Ser filho é uma decisão nossa. Se a gente vai ficar dentro, aqui, e ser recebido, e ser tratado como um filho, é uma decisão nossa. E eu louvo a Deus, que hoje, agora eu vou usar o exemplo do Tiago, eu louvo a Deus que ele decidiu entrar por essa porta. Que ele decidiu, da mesma forma que outras pessoas, entrarem e ficarem e restabelecerem a relação com o Pai. E poderem agora a gente poder dizer, faz parte da nossa família. Da gente poder se alegrar e ajudar de alguma forma a que a família dele, nuclear, esteja completa. Isso só faz sentido, irmãos, porque nós vemos as pessoas ao nosso lado como membros da nossa família. Porque dói na gente quando o nosso irmão está sentindo dor. Dói na gente, nos comove saber que a família de um irmão nosso está tão longe. Ou que alguém está passando necessidade. Nós precisamos nos doer, nos sentir aquilo como se fosse conosco. Trazer alimentos como estão aqui para pessoas que estão passando algum tipo de necessidade, porque poderíamos ser nós, irmãos. Nós precisamos entender que os nossos irmãos estão passando algum tipo de necessidade. E se nós podemos fazer um pouco para ajudar, para aliviar aquelas pessoas, façamos. Você tem a oportunidade de avaliar o que você percebe como sendo família de Cristo. Ele naquele momento ele deixou para as pessoas pensarem, o que vocês entendem? Vocês querem fazer parte da minha família? Vocês querem simplesmente viver a sua vida? Ele não obriga ninguém, irmãos, mas ele dá uma oportunidade. Com essa oportunidade, com todas as vantagens, a maior delas sendo a salvação, irmãos, nós recebemos responsabilidade nas nossas mãos. Ele nos chama para ser filho, mas o ser filho implica em sermos obedientes à vontade de Deus. Implica em querer agradar a Deus, em saber o que Ele quer de nós. Em entender que nós temos um propósito na família. Nós somos parte de alguma coisa que é muito maior do que só a nossa casa. O Senhor, primeiro, Ele deixa claro que não existe divisão, que não existe acepção, que não existe mais importante ou menos importante. Quando no livro de Gálatas, Paulo vem dizendo assim, 3:28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não existe quem seja mais importante, irmãos. Quando Jesus ele se entregou, ele fez o mesmo sacrifício por todos nós. E quando nós olhamos às vezes para o lado e pensamos, eu sou menos pecador do que o meu irmão. Irmãos, nós somos sujos da mesma maneira. O pouco pecado que nós olhamos com a nossa justiça, que ele chama de trapo, de imundícia, quando nós comparamos com o nosso irmão, para Deus é a mesma coisa. O pouco pecado que eu carrego com o muito pecado que o meu irmão carregava seria suficiente para me afastar de Deus para a vida inteira. E aí Paulo confirma isso dizendo, não importa a tua raça, não importa a tua cor, não importa o teu sexo, a tua idade, o que você faz. Somos todos um em Cristo. A partir do momento em que eu queira fazer parte da família de Cristo, somos todos um em Cristo. As pessoas que vocês estão vendo hoje são pessoas que nós, comunidade, trabalhamos e nos esforçamos para que possamos estar junto delas na glória, irmãos. Essas são as pessoas que vão passar com você
toda a eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o teu nome, digno de louvor, grande é o teu nome. Irmãos, pensa, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, mas o teu irmão que está contigo, ele vai estar contigo na glória, louvando ao Senhor. E nós precisamos nos doar para esses irmãos. Nós precisamos não só buscar pela nossa salvação, buscar pelo nosso bem-estar, mas buscar pelos nossos irmãos. Irmãos, nós entendemos a vontade de Deus quando olhamos também no livro de Mateus. E eu peço que coloquem aqui, por favor, capítulo 22, 36 a 39. Quando a gente se pergunta qual é a vontade de Deus para a minha vida, a gente pode olhar isso daqui de maneira bastante simplista e bastante complexa, porque isso resume tudo. Alguém perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Está sem saber o que Deus quer de você, irmãos? Não sabe qual é a vontade de Deus que Jesus falou lá atrás? Esses que fazem a vontade do meu Pai, esses aqui são a minha mãe, são os meus irmãos. Essa é a vontade do Pai. Você sabe qual é a maior forma de estabelecer qual é a vontade? Nesse caso aqui, é o mandamento de Deus, é a expressão máxima da vontade de quem tem autoridade para pedir alguma coisa. Pensa, Deus é o chefão. E existe algo que é desejar. Ele pode desejar alguma coisa, mas às vezes nós podemos dizer que não estamos muito de acordo ou não queremos. Mas ele, sendo o chefão, ele deixou o mandamento. Isso significa que essa é a expressão máxima da vontade dele. Eu deixo isso daqui tem que ser cumprido. E Jesus vem e resumiu todos os outros mandamentos e a lei em 2 mandamentos. O primeiro é: ame a Deus com todo o teu coração. E o segundo, que Cristo diz de maneira não despropositada, ele fala: o segundo é semelhante a esse. Ou seja, tem quase a mesma importância que o primeiro. Ou seja, amemos o nosso irmão. Busquemos para ele da mesma forma que nós buscamos por nós. Quando nós falamos que as bênçãos do Senhor, elas não podem acabar em mim, se eu busco alguma coisa só para mim, está errado. É isso. São 2 mandamentos que Jesus faz para resumir toda a lei do que existia antes. Porque se eu obedeço esses 2 mandamentos, irmãos, fica muito simples. A gente não precisa buscar confusões bíblicas, teológicas, tentar interpretar um trecho A de um jeito, tentar interpretar de outro, fazer análise histórica. Não, irmãos. Se você não consegue fazer isso, não tem paciência para isso, acha que não consegue aprender isso, amém. Fica aqui, no simples. Ama o Senhor acima de todas as coisas, com todo o teu coração. E aí nós avaliamos, estamos mesmo fazendo isso de todo o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que nós somos, nós estamos realmente amando a Deus? Depois, estamos realmente amando o nosso próximo, buscando pelo benefício do nosso próximo, pelas pessoas que nos rodeiam, que são os nossos irmãos, que Cristo falou que são os nossos irmãos. Porque se eu entendo que eu sou parte da família de Cristo,
porque eu busco, porque eu aceitei a Cristo e eu quero fazer parte dessa família, se eu entendo isso, eu preciso também entender que as outras pessoas que assim também o fizeram são os meus irmãos. E sendo eles os meus irmãos, eu preciso amá-los como Cristo os amou. É difícil às vezes, eu percebo. Mas Cristo, ele diz que ele deixa 99 ovelhas, se forem necessárias, para buscar aquela que vai dar trabalho. Aquela que às vezes se desgarra do bando, quer fazer alguma travessura, mas ele fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele está preocupado com todos os membros da família dele. Não são só com 99. Sabe por quê? Porque ele entende que se só estiverem 99, a família dele não está completa. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos e entender que se nós não cuidarmos dele e ele for perdido, Jesus vai olhar apenas 99. E vai sangrar com isso, porque a família dele não vai estar completa. E Paulo, mais uma vez, é claro, irmãos, quando ele fala que no livro de Efésios 4, 3 e 4, dizem assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Vejam que tanto Cristo quanto Paulo vem falando da importância da família. E ele diz, façam esforço, porque ele entende que não é simples e não é fácil. Não é porque nós somos pessoas, irmãos. A mesma coisa que pode agradar muito uma pessoa, pode desagradar outra. Alguns podem olhar e falar assim, nossa, o Adriano prega bem, eu gosto de ouvi-lo pregando. Outras pessoas vão falar assim, caraca, já é a segunda vez direto. Não aguento mais. Mas o Senhor, ele fala assim, se esforcem para manter a paz entre vocês. Porque nós fazemos parte da mesma família e ele diz, há um só Espírito. Significa que o Espírito que está em mim não é um e em você outro, é o mesmo. E o que está em mim precisa testemunhar com o que está contigo. Muitas vezes nós não vamos nos agradar das decisões que a liderança toma, das decisões que um irmão no nosso corpo toma. Mas Paulo fala, se esforcem. Se esforcem. Façam um pouco mais. Saia da zona de conforto. Anda mais uma milha. Porque muitas vezes nós não vamos querer, irmãos. Nós vamos olhar uns para os outros e pensar, às vezes dá muito trabalho. E dá. E faz parte. Mas isso não é um problema. Nós precisamos entender e parar de olhar isso como sendo um problema. Como eu disse, para algumas pessoas, algo vai ser extremamente bom. E para outra pessoa, aquela mesma coisa não vai agradar. Se Cristo não agradou a todos, irmãos, nós não vamos nos agradar um ao outro. O pastor Carmélio é uma pessoa maravilhosa, eu adoro ver o pastor pregando, falando, mas tem gente que pode pensar assim, eu queria que fosse uma pessoa mais séria. Não é verdade? Só que quando eu olho para o pastor, eu falo assim, cara, eu não consigo imaginar já outra coisa, eu adoro o pastor assim, rindo. Meu pai falou comigo depois de assistir o culto, falou assim, o pastor é uma figura, ele prega rindo. Falei, Mas entendem, essa característica, para mim, ela é marcante num sentido muito positivo. Para outras pessoas, às vezes, podem olhar o pastor e falar assim, olha, tinha que ser uma pessoa mais séria, mais rígida, mais enérgico. E vai ser assim, irmãos. Eu vou olhar para um irmão e vou achar, poxa, ele podia estar agindo de um jeito.
enquanto outra pessoa vai olhar para aquele mesmo irmão e vai falar, ó, você é top. Nós não precisamos ter que mudar os nossos irmãos para que eles sejam melhores ao nosso ponto de vista. Nós precisamos mostrar ao nosso irmão o que é certo do ponto de vista da palavra, para que ele melhore não para nos agradar, mas para agradar a Cristo, que falou, aqueles que obedecem os mandamentos do meu Pai, não os mandamentos do Adriano. Porque se só obedecer os mandamentos do Adriano, você não está garantido na família de Cristo. Você precisa obedecer os mandamentos dele. E um deles é, façam todo esforço para conservar a paz, irmãos. Não arrumem briga um com o outro. Se suportem. Não fica arrumando picuinha. Ele fala, se esforcem. Porque aquele irmão, ele é o meu filho. E sendo o meu filho é precioso para mim. E se você é meu filho, você vai amar o que é precioso para mim. Irmãos, isso aqui é mais incrível. Porque muitas vezes nós não vamos amar simplesmente porque faz parte de nós, ou porque nos agrada, mas nós amamos porque para o meu pai aquilo é precioso. Quando nós acharmos alguma coisa ruim, tentamos olhar com o olhar de Cristo. Quando ele olha uma plantação cheia de trigo e joio, ele não fala arranca tudo. Ele fala deixa. Em algum momento a gente vai conseguir fazer a separação. Mas não arranca tudo, porque se você arrancar agora o joio, vai sair o trigo junto. Não tenta arrancar a pessoa que está dando problema da igreja. Aquela pessoa às vezes nem é joio, está precisando só amadurecer. Mas o Senhor olha com um olhar de misericórdia, o que muitas vezes nós queremos olhar com um olhar de correção. Às vezes ele está precisando passar por um problema, uma tribulação, alguma coisa para poder levar um solavanco, se aproximar mais de Cristo. Mas cada um vai ter um tempo, irmãos. Cada um vai ter um tempo para entender o que é estar mais próximo de Deus. A questão é que ele deixa essa vontade, Cristo, né? Ele deixa essa vontade, quando ele diz os mandamentos, ele mostra isso como sendo um mapa para nós. Ele te dá 2 direcionamentos, certo? Ama a Deus. Ama o seu próximo. Isso daqui é o que você deve seguir. É o caminho que você deve seguir. Mas, novamente, nós temos que tomar a decisão de seguir ou não. Não é simplesmente conhecer o mandamento que significa que nós estamos andando no caminho. Nós muitas vezes conhecemos o que o Senhor quer de nós, mas muitas vezes ignoramos isso. Por isso serve como um mapa, como um GPS, sabe? Quando você traça, bota lá no Waze, eu quero ir para tal lugar, e ele fala, vira para a direita. Mas eu acho que ali pode estar um trânsito ruim, aquela rua ali não é muito boa, eu vou para a esquerda. O mapa está te mostrando o caminho. Você simplesmente decide se quer seguir ou não. Uma vez o GPS falou assim, o trânsito está ruim, mas esse realmente é o melhor caminho. Eu falei assim, meu Deus, ele estava achando já que eu ia desviar. Mas o Senhor fala, porque vocês são filhos de Deus, em Gálatas 4:6. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Porque nós somos filhos. Ele nos enviou o Espírito. E esse Espírito que está em nós, Ele fala assim, vem, Pai. Vem, Pai. Eu estou ansioso esperando por Ti. Eu estou ansioso, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu poder, eu quero mais da Tua unção, eu quero ser mais usado para Ti. Quando nós recebemos esse Espírito e nós temos isso ardendo no nosso coração,
é quando nós entendemos que chegamos na posição de filho. Na posição daquela pessoa que entra na casa e fica na casa e sabe que ela faz parte das responsabilidades e dos problemas da casa e não da pessoa que chega, janta e vai embora. Esse é o filho, mas nós entendemos, Abba, Pai. A família, a nossa família, da mesma forma que a nossa família nuclear, ela vai apresentar problemas. E por mais que cada membro seja extremamente importante, nós sabemos que cada membro pode apresentar um problema diferente. Isso não faz com que nós o desejemos menos. Da mesma forma que quando o meu filho faz alguma travessura, eu não deixo de amar o meu filho. Certo? Mas não significa que aquilo está sempre 100% perfeito. Nós vamos ter na nossa família problemas. Isso é normal e nós precisamos enfrentá-los juntos aqui, da mesma maneira que enfrentaríamos nas nossas casas. Porque são os nossos irmãos, são os filhos de Deus, a família de Cristo. Amém? Agradeço a minha oportunidade.